Alisson, começa mais ou menos. Quando estiver na gente, já pode. Olá, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Quem está me acompanhando pelo Meet do Google ou pelo Instagram aqui no AG Consultoria e também em breve lá no YouTube. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Um excelente dia para todos vocês, certo? É um prazer enorme estar aqui com todos, principalmente para falar sobre um tema que realmente vai separar as empresas que, de fato, crescem daquelas que se tornam obsoletas, que são as pessoas. Eu sou a Aline Martins, faço parte da AG Consultoria, mais precisamente do recrutamento e seleção dentro da esfera de RH, certo? E hoje vamos falar um pouquinho sobre Employer Branding na prática. Então, esse momento aqui é para você que é gestor, líder, né, empresário, empreendedor, ou até mesmo você que trabalha dentro de alguma organização e deseja que a sua área tenha um foco, né, seja desejada pelas pessoas que fazem processo seletivo. Então, eu queria começar com uma frase que é do nosso lema, que é o nosso lema, né? Que contratação é estratégia, não é sorte. A partir do momento que você conta com a sorte para colocar boas pessoas no seu time, você está fazendo errado. E isso vai custar bastante lá na frente, que é o que eu vou lhe mostrar. Em 2026, não dá mais para confiar e para ficar falando somente, fui com a cara dessa pessoa, gostei desse candidato, a energia foi boa, porque isso não vai, de fato, trazer para você, certo? Um candidato que vai se adequar ao seu MVV, né? Missão, visão e valores, a cultura da sua empresa. Então, o mercado, ele mudou e cresce quem seleciona com método, certo? Dados, com inteligência comportamental. E hoje eu também vou mostrar um pouquinho de como a AG Consultoria transforma o funil de recrutamento e seleção em uma máquina de altíssima performance. Então, fiquem comigo aqui nesses minutinhos, a nossa live é rapidíssima, certo? Mas eu tenho certeza que esses poucos minutos vão mudar a visão de vocês sobre talentos. Passando aqui para o nosso segundo slide, vamos dar, de fato, né, um detalhamento e entrar um pouco mais na esfera do Employer Branding, certo? Afinal, o que é que significa esse termo? Né? Um termo complexo aí, talvez você nunca tenha escutado, nunca tenha ouvido falar ou pesquisado sobre. Mas, basicamente, é um conjunto de ações que faz com que sua empresa seja bem vista no mercado. E isso vale para ser vista como um bom lugar de se trabalhar aos candidatos que ainda estão no mercado, tanto quanto para as pessoas que já compõem o seu corpo de funcionários, certo? Então, é a essência e a reputação. Então, sempre que perguntarem para vocês, sempre que vocês pensarem o que é que eu quero mostrar para as pessoas que trabalham comigo, ou aquelas que desejam entrar na minha empresa, Employer Branding. É basicamente isso. Um conjunto de ações que faz com que os olhos dos candidatos brilhem e que os seus próprios colaboradores recomendem e se sintam felizes com fazerem parte, né? Com estarem dentro da sua empresa. Mas por que isso importa tanto assim para o seu bolso?
certo? Então, quando a gente fala dessa esfera, né, de como a marca é vista, como a sua empresa é vista, pode ser que você associe diretamente ao marketing, né? E aí, muitas pessoas não levam muito a sério porque acham que o marketing está voltado somente a fazer um vídeo para o Instagram, ter uma presença digital bacana, mas isso vai importar sim no seu bolso, certo? Primeiramente, por quê? Diferenciação. A partir do momento que você constrói sua marca, que ela é bem vista no mercado, tanto para quem trabalha com você, quanto para quem quer trabalhar, você é diferenciado, certo? Então, você para de brigar só por salário e vira um local preferencial para que as pessoas, de fato, né, estejam aí querendo fazer parte da sua empresa. Segundo, ação qualificada. Você atrai quem realmente combina com seus valores, o que aumenta muito o seu sucesso na contratação. E o mais importante para o empresário, né, que... Só um minutinho, acho que a minha câmera caiu. Não, voltou. E mais importante para o empresário, a redução do custo. Certo? Então, para quem é empreendedor, para quem é empresário, dono de empresa, sempre vai pensar, e o que é que isso impacta no meu bolso? O que é que isso mexe com a questão dos valores de dinheiro, de caixa, de investimento? O que é que isso impacta? Né? Uma marca forte, ela vai reduzir os custos, na verdade. A busca ativa pelos candidatos, ela vai diminuir. Então, em vez de você gastar horrores em busca de um perfil, o fato da sua empresa já ser muito boa e bem vista vai fazer com que essa atração ela seja automática. Então, além disso, os talentos passam aí até você. Não você está sempre em busca, né, fazendo huntings desenfreados, postando vagas simultâneas, aquela vaga que nunca fecha. Na verdade, é o contrário. A sua empresa ela se torna um imã de talentos. E essa é uma palavra-chave, talento. Não adianta a gente pensar que qualquer pessoa, uma indicação, uma pessoa muito boa, ela vai fazer parte da sua empresa e vai entregar sempre bem. Mas isso vai ser totalmente diferente quando você passa a ter um recrutamento de seleção focado no talento da pessoa, tanto técnico quanto comportamental. E, além disso, você já sente, né? Você já sente que as pessoas que já estão trabalhando com você já estão orgulhosas. Então, eu coloco aqui no nosso slide, por exemplo, vai ter Google, Starbucks, Unilever, são empresas grandes, multinacionais, que normalmente, quando a gente fala, é o meu sonho trabalhar lá. A Amazon, Samsung, entre outras. Então, são empresas de renome, que lá dentro existem apenas os melhores profissionais, que estão sempre alinhados, né, ao MVV, por exemplo, ou seja, a cultura da empresa. Esse, na verdade, é o fim do feeling, certo? O que é o feeling? Feeling, normalmente, a gente escuta muito dentro da esfera de RH, porém, o feeling é basicamente o sentir, muitas vezes associado ao achar. Então, a gente sabe que o achismo não tem embasamento nenhum. Aqui eu não falo, por exemplo, de experiências anteriores. Muito pelo contrário, as experiências são extremamente válidas para a gente seguir com qualquer tipo de processo, até mesmo de recrutamento e seleção. Entretanto, o feeling faz com que muitas vezes você perca o candidato por estar utilizando um filtro que ele não tem embasamento nenhum. Então, muitos gestores acabam ignorando o imposto da cadeira vazia. Mas eu estou com uma vaga aberta há algum tempo, ela não foi preenchida, mas meu time interno está dando conta. Será que seu time interno está dando conta de fato? Será que o seu cliente, no final, ele está de fato satisfeito? Será que a sua equipe ela não está sobrecarregada tentando entregar um trabalho a mais que aquela pessoa é ideal para ocupar a cadeira, se estivesse ali, estaria fazendo? Então, o custo da cadeira vazia, ele é altíssimo. Por quê? Cada dia sem um profissional adequado ocupando aquele posto, ele vai custar muito caro. É uma produtividade que vai ficar travada. Muitas vezes, as pessoas da sua equipe não vão ter tempo para desenvolver novas tarefas, não vão ter tempo para mostrar novas ideias, não vão ter tempo algum para, pelo menos, tomar um café ali durante o dia e desaparecer um pouquinho dos problemas que ela resolve o dia todo. Além disso, cada dia sem um profissional de alta performance, ele vai custar muito caro, porque a equipe ela vai ficar sobrecarregada e muito pior, os clientes vão ser mal atendidos. Inclusive, tem um dado que fala que
o custo da cadeira vazia, né, o custo invisível, porque normalmente os empresários não conseguem ver o tanto que isso impacta, né, mostra que reduz em cerca de 20% a produtividade da equipe como um todo. Então, uma cadeira vazia acaba sobrecarregando e atrapalhando ali o seu dia a dia, o dia a dia de toda a equipe que deveria estar com um profissional a mais e no momento não está. E o erro mais comum no recrutamento e seleção é que, às vezes, ele acontece às cegas, né? Você contrata normalmente pelo currículo, não, tenho aqui minha empresa, ela é muito bem vista, mas eu não vou, por exemplo, em busca de um parceiro, um hub, né, de soluções como a AG Consultoria. Então, muitas vezes você abre a sua empresa para receber currículos. Você não dá vazão a prestar os feedbacks, né, tanto de aprovações para as próximas etapas, quanto também para o feedback negativo, né, quando o candidato não consegue ser aceito. Além disso, você acaba demitindo pelo comportamento. Né? Tem uma frase que fala, contratou pelo currículo, demitiu pelo comportamento. Quando você foca especificamente na esfera técnica, deixando a comportamental do lado, certo? Você acaba demitindo pelo comportamento. As pessoas corretas para ocupar a cadeira da sua empresa, elas estão no mercado, mas você precisa peneirar para que elas consigam chegar a você, né? Precisa ter esse filtro para que elas consigam chegar a você e você consiga colocá-las da melhor maneira possível, efetuando aquelas tarefas para não sobrecarregar o seu time. Normalmente, esse é o ciclo mais caro do RH, tá? Tem números também, eu vou trazer um pouquinho mais à frente para vocês, mas quando a gente for entrar em números, vocês vão ver o tanto que isso impacta diretamente no bolso, tanto do empresário, né, do empregador. E quando a decisão ela é baseada apenas em impressões, por exemplo, como eu falei lá no começo, fui com a cara do fulano, senti uma boa energia. Quando a contratação ela é feita dessa forma, né, pelo feeling, pela impressão, o erro ele vai virando rotina. E o turnover, né, ou seja, a rotatividade, entrada e saída na sua empresa, ele vai virar um prejuízo inevitável. Então, aqui eu entro em custos com rescisão, né, que vocês entendem que é um custo muito alto, custo para colocar uma nova vaga aí no mercado, custo da cadeira vazia até procurar uma pessoa que consiga ocupar, e até mesmo os seus funcionários podem se sentir sobrecarregados e começar a buscar outras oportunidades no mercado. E aqui eu entro com uma dica, né? Aqui na AG Consultoria, nós profissionalizamos esse funil. Então, fazemos a triagem comportamental e técnica, nós fazemos isso baseados em estudos, né, que falam sobre a importância de você ter, por exemplo, a aplicação de testes, tá, comportamentais, testes profissionais, que vão mostrar para a gente a adequação do profissional com a posição que está sendo colocada. Então, aqui nós paramos de tentar colocar a pessoa no lugar e começamos a selecionar com precisão absoluta. Então, quanto mais você souber o que precisa para aquela cadeira, melhor vai ser o seu processo seletivo. Aqui, passando um pouquinho mais, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Sua proposta de valor aqui, né? Mas por que o talento escolheria você e não sua concorrente? Aqui é muito simples. Você que é empresário pode falar, porque minha marca paga bem, minha empresa tem um salário muito bom. Outros podem falar, minha empresa tem um pacote de benefícios excelente. E a outra pode dar qualquer outro, motivar minha jornada é reduzida, enfim. Mas o que de fato vai fazer com que esses candidatos bons venham até sua empresa e não para outras, são basicamente alguns pontos que vão fazer com que a sua marca seja extremamente bem vista no mercado. Mas, basicamente, está voltado aqui à questão de proposta de valor ao empregado. Então, o que é que você está oferecendo de valor para ele? Né? E, principalmente, ao ambiente onde ele irá trabalhar. Então, os melhores profissionais hoje, eles têm opções. Não achem que só porque tem um candidato muito bom e que ele se candidatou aí para a sua empresa, significa que ele não tem opções. Muito pelo contrário. Um bom profissional, ele tem diversas opções. E ele vai escolher você simplesmente pelo pacote de valores que você pode entregar para ele. Então, a pergunta que eu faço para vocês de fato mas por que vocês e não outras? Por que vocês e não uma empresa multinacional, por exemplo? Certo? Mas a resposta é proposta de valor ao candidato. O que é que vocês estão entregando de diferente? É somente o salário? O salário, com o tempo, ele já não é mais um benefício tão atrativo.
né? É o ambiente da sua empresa, que ele é dinâmico, permite o crescimento. Em 2026, o talento, ele, sendo de elite, de fato, ele quer mais do que um contra-cheque, certo? Em algum momento ali, o salário não vai mais compensar o que está faltando. Muitas vezes o colaborador, ele deixa a sua empresa mesmo com um salário muito bom, porque ele não vê, por exemplo, oportunidade de crescimento, ele não vê, por exemplo, internamente uma estrutura completa e complexa de desenvolvimento, um PDI, um PDL, um feedback como gestor, certo? E ele busca propósito, ele vai buscar propósito, ele vai buscar autonomia e, principalmente, ele vai buscar pertencimento. Não tem nada pior do que você estar num ambiente que você não se sente bem, não se sente acolhido, não é? A empresa é da mesma forma. Se você está num ambiente que você não se sente, não sente o pertencimento, basicamente é isso. Você vai sair em algum momento. Assim como a gente sai em qualquer outro ambiente, numa festa, num aniversário, numa comemoração, se não nos pertence ali, a gente sai. A sua cultura, ela vai ser o maior ativo, então vai ser o maior argumento de venda. A minha cultura hoje, ela tem essa missão, visão, valores. Internamente, nós temos esse plano aqui de desenvolvimento, temos esse plano aqui estruturado de carreiras. Então, isso aqui vai atrair o seu candidato. E melhor, né? Vai fazer com que os próprios profissionais que você tem hoje se sintam fidelizados, porque eles vão sentir que pertencem, eles estão dentro de uma esfera, né, que de fato representam o que eles buscam no mercado. E muitas vezes, apesar de tudo isso, existem líderes que não conseguem comunicar isso. Né? E aí eu entro no detalhe para você que é candidato, para você que é empregador, para você que é empresário. Será que o seu corpo de líderes hoje está preparado para comunicar o que a sua empresa propõe? Talvez ele não esteja. Talvez ele não tenha sido nem preparado, e pior, às vezes ele nem foi selecionado com base, né, em avaliação técnica e comportamental. Talvez o seu líder nem represente a sua empresa tão bem, como você, que é dono, representa. Então, será que esse líder está realmente, de fato, preparado para comunicar isso para quem vai ser liderado dele? Será que você, empresário, quando entra na sua empresa e vê o seu líder lá dentro, você consegue enxergar a cultura da sua empresa nele? Se você não consegue enxergar, o candidato que está indo aí também não vai. Então, por exemplo, aqui na AG, nós somos especialistas nisso, né? Em identificar o ouro, de fato, na cultura e, principalmente, traduzir isso para que os seus líderes utilizem essa narrativa, certo? Para os seus candidatos brilharem os olhos, para a sua equipe interna brilhar os olhos e entender que eles pertencem ali àquele ambiente. Dentro desse ponto, né, do Employee Brand, a gente entra também no Candidate Experience, ou seja, a experiência do candidato. E aí eu retomo aquele ponto. A sua empresa é um imã, né, mas muitas empresas também podem ser repelentes. O processo seletivo, de maneira geral, ele é o primeiro produto, na maioria das vezes. Exceto, é claro, né, empresas que já têm um serviço muito consolidado, né, por exemplo, grandes empresas como a Google, todo mundo utiliza, seja o e-mail, o Drive, o Meet, enfim. Mas, trazendo um pouco mais para o cenário regional, será que o candidato que está se candidatando para a sua empresa, ele conhece ela, ou ele está conhecendo, tendo o primeiro contato a partir do processo seletivo? Normalmente, as empresas, né, do ramo alimentício, elas têm mais essa afinidade com o candidato, por ser alimentício é muito mais simples de você consumir os produtos. Né? Mas muitas empresas, né, que têm serviços específicos, principalmente voltados a outras empresas, o B2C, então, eles têm um pouquinho mais de dificuldade, né, para que esses candidatos sejam primeiramente consumidores. Então, o processo seletivo, ele é o primeiro produto que o seu candidato, né, vai consumir de você. Isso é o primeiro produto. E você fosse avaliar hoje isso como um produto da sua empresa, qual avaliação você daria para o seu processo seletivo? Se hoje fosse para vender o seu processo seletivo, você avaliaria bem? Você acha que teria um bom retorno? Será que as pessoas aí do mercado, elas de fato conseguem enxergar a sua empresa, a sua marca empregadora como um bom ambiente para trabalhar? E se a experiência ela for ruim, né, que pode acontecer, você não vai perder somente um talento.
você vai danificar a sua imagem e a sua reputação no mercado como um todo, né? Isso de maneira regional e de forma duradoura. Dependendo do nível do aporte da sua empresa, você vai ter um dano aí que pode ser muitas vezes maior, né? Mas, além disso, quando o processo seletivo, quando a fase de captação, por exemplo, quando toda a trilha, a jornada do processo seletivo ela é ruim, né? Normalmente o candidato ele faz aquele marketing boca a boca. Acho que você já ouviu falar, né? Que o boca a boca ele é assim uma das técnicas mais simples, mais antigas, mais bem disparada. Então não há coisa pior do que o seu consumidor, nesse caso aqui de processo seletivo, falar para outros profissionais da área que não gostou do processo seletivo da sua empresa. Não há nada mais ruim para danificar a sua imagem. Hoje, eu vou trazer aqui para vocês uma plataforma que eu acredito que muitos não conheçam, que é o Glassdoor. Aqui, por exemplo, na nossa região, trazendo mais o cenário regional da Paraíba, a reputação ela é extremamente preciosa. Né? Nós temos muitas empresas que atuam em loco mesmo, somente aqui na Paraíba. E isso é importante por quê? Vou dar um exemplo, tá? Você fez lá o seu processo seletivo, sua marca é boa, consolidada, tem 40 anos, né? Mas você não enviou feedback de negativa para aquele candidato que não passou. Né? Ou então as suas etapas foram mal comunicadas dentro do processo seletivo. Então, esse feedback ali que foi ignorado, ele vai se tornar uma história ruim. E essa história ruim, ela vai circular entre os profissionais. E o pior é que ele pode gerar uma nota baixa para a sua empresa. Eu não estou falando de Reclame Aqui. Porque quando a gente fala de nota, né, normalmente a gente associa o Reclame Aqui ou a avaliação do Google, mas para o candidato, existe uma plataforma chamada Glassdoor. Procurem aí, você empresário, empreendedor que tem sua marca, sua empresa, procurem dentro do Glassdoor, lá no Google mesmo, procura o nome da sua empresa dentro dessa plataforma. O Glassdoor é uma plataforma, tá, que não tem vínculo direto com as empresas e que os seus funcionários podem avaliar. Então, pode ser que sua empresa esteja no Glassdoor e esteja sendo mal avaliada, não só por quem está tentando entrar, mas por quem já está trabalhando com você. Então, dá um Google Glassdoor, coloca o nome da empresa de vocês, dá uma olhadinha como é que está a classificação. Lá é extremamente importante, por quê? É uma avaliação sem, obviamente, a ligação com a empresa, mas a pessoa que avalia, ela vai falar qual cargo ela ocupa, ela vai detalhar, né, para que consiga ser aceito esse feedback, e também vai dar uma nota sobre como é trabalhar no ambiente da sua empresa. Aqui, por exemplo, na AG Consultoria, nós garantimos que cada etapa do processo seletivo mostre a visão da sua empresa, comunique os seus valores. Então, para cada processo seletivo, é uma história, uma jornada diferente. Hoje, nós temos diversas vagas, né? Às vezes voltadas ali, 3 vagas voltadas para vendas. Mas como a gente anuncia, como a gente faz a triagem, como nós passamos para o candidato, é totalmente diferente. Porque nós passamos a visão e os valores da sua empresa na hora de falar com esse candidato. Aqui eu falo de maneira geral e cultural, não falo de pacote de benefícios, né, de salário, benefícios, nada disso. Mas, em suma, nós aqui fazemos dessa forma. Por quê? Tratamos cada candidato, né, como um potencial cliente da sua marca. E unimos a questão da humanização e também da tecnologia. Talvez aí na sua empresa você ainda não utilize o serviço da AG com recrutamento e seleção e esteja perdendo tempo desfocando daquilo que realmente importa. Você que é gestor, líder, deve estar focando na gestão e crescimento e desenvolvimento do seu time. E às vezes perde tempo fazendo uma triagem que não vai dar retorno. Então, confia na gente. É uma dica que a AG Consultoria faz esse processo do início ao fim de maneira extremamente assertiva. Aqui, a gente segue para falar um pouquinho mais sobre o líder. O líder, né, ele vai ser uma vitrine para a sua empresa. Então, falei alguns minutos atrás. Como será que as pessoas estão enxergando os seus líderes? Será que eles representam, de fato, a sua empresa? A gestão, né, como a gente falava mais antigamente a gestão, mas hoje em dia mais voltado para a liderança, ele vai ser a vitrine da sua empresa, porque em qualquer lugar que ele vá, ele vai mostrar quais são os valores, né, as características individuais deles.
certo? A cultura não é o que está escrito na parede. Muitas empresas têm, né, o MV, missão, visão, valores, tudo bonitinho. O candidato chega lá, olha, gosta daquilo ali, mas a cultura não é isso. A cultura é a vivência, é o dia a dia, é o que o dono e principalmente os líderes, eles passam, o que eles praticam. Se fora da empresa, os seus líderes fazem coisas totalmente opostas ao que você almeja aqui dentro da sua empresa no dia a dia, ele de fato não faz sentido. E aí eu não digo que a gente vai descartar, a gente vai colocar esse líder como talvez uma pessoa despreparada, muito pelo contrário, mas é o momento de você trabalhar para identificar se de fato faz sentido de acordo com a sua cultura ou não. Então, o líder, ele pode ser o maior embaixador da sua marca, ao passo que ele também pode ser o maior sabotador da sua marca empregadora. Né? Assim como você que é dono também, você precisa praticar, né, a sua cultura, precisa ser o reflexo aí para as pessoas que trabalham com você e também para aqueles que consomem os seus produtos e serviços. As pessoas, elas vão seguir pessoas, elas não vão seguir CNPJ, elas não vão seguir processos, elas vão seguir outras pessoas. Quando o líder, ele inspira, né, ele retém, quando ele é o exemplo ali, a equipe ela anda junto com ele. Então ela acaba seguindo a cultura da empresa mesmo sem perceber, porque a cultura está enraizada na liderança e também nos donos da empresa. Quando ele afasta, né, quando ele se afasta da cultura, né, o turnover ele é caro e ele também é inevitável, o que faz com que o RH, ou o que quer que seja, precise desenvolver um pouco melhor, né, a sua liderança e muitas vezes até trocar. Por isso que uma contratação assertiva é uma contratação baseada e pautada aí em técnicas, ela vai ser sempre mais barata, né, a longo prazo. Aqui na AG, por exemplo, nós ajudamos muitos de nossos parceiros, né, a alinhar a sua liderança com a expectativa dos novos talentos. Então, o time todo precisa estar alinhado, né, construindo aí uma presença de marca que é bastante consistente. O employer branding, na prática, certo? Para pequenas e médias empresas, você não precisa ser uma multinacional para competir pelos melhores. Você não precisa. As empresas de Campina Grande, por exemplo, Campina Grande região, né, da Paraíba, elas podem sim vencer esse jogo, mas assim, o que está faltando muitas vezes não é dinheiro, não é um investimento, é estratégia. Utilizar isso de uma forma estratégica, com parceiros, por exemplo, como a AG Consultoria. Eu vou trazer aqui números para vocês, né, que muita gente nem sabe, mas existem custos, né, que são enormes. Por exemplo, o rombo no caixa. Uma contratação errada, gente, pode custar até 15 vezes o salário mensal do colaborador. Então, imagine você se for uma posição de liderança que paga bem mais. O tanto que isso vai custar para você. Isso é curto e médio prazo. A produtividade ela vai ficar represada. Né? Então, o imposto da cadeira vazia, como eu falei lá no início, ele é real. A eficiência operacional ela cai até 20%. Então, você pode estar continuar rodando, fazendo tudo certinho como deveria, e também fazendo as atividades daquela cadeira desocupada, mas isso vai fazer com que a sua eficiência caia cerca de 20%. 75% dos profissionais procuram as empresas lá no Glassdoor. Você não sabia dessa, né? Mas 75% dos candidatos, eles sempre procuram antes mesmo de ver o salário. E 85% das pesquisas, né, mostram que os candidatos procuram a avaliação, a reputação da empresa, antes mesmo de entrarem. A redução também, gente, de cerca de 50% ali do custo de contratação. Então, se você gasta muito em contratação, quando você faz de maneira assertiva, o custo cai a cerca de 50%. Então, os números, eles não vão mentir, né? Com o método correto, você consegue entregar 3 vezes mais assertividade na contratação, fazendo triagem comportamental, normal, diferente do que é tradicional, e também reduzir em 60% o turnover da sua empresa. Ou seja, a sua empresa tem gente que entra e sai, nunca para esse ciclo. 60% da redução de turnover acontece a partir do momento que você é estratégico. E vamos falar um pouquinho agora rápido, né, do próximo passo, porque isso é um resultado real.
Você não precisa, de fato, né, ser uma multinacional, você só precisa ser uma marca empregadora que é forte, certo? Então, assim, isso não é uma questão de luxo, é sobrevivência. Quando você não é visto como um bom empregador, você vai sempre pagar mais caro por profissionais que são medianos, certo? Se você quer transformar a sua empresa em um imã de talentos, parar de perder tempo com profissionais qualificados, né? Para a concorrência e construir uma equipe de altíssima performance, de fato, com método e consistência, a nossa conversa ela começa agora. Então, aqui na AG Consultoria, nós fazemos diagnóstico, parceria estratégica e também o nosso foco é resultados altamente mensuráveis, certo? Não vamos falar para você de fazer um processo seletivo simples, básico, nós temos toda uma estrutura completa para que isso ocorra da maneira mais estratégica possível. Uhum. Vocês estão me ouvindo? No Instagram, o pessoal do Instagram está me ouvindo? Respondam aí no chat, por gentileza. Todo mundo está conseguindo me escutar? Tá, sim. Estão me ouvindo agora? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Todo mundo me escutando? Respondam, por gentileza. Estão me ouvindo? Voltou? Pronto, então, para a gente encerrar aqui, certo? O nosso momento, vou passar aqui novamente com vocês só o ponto anterior, certo? Na prática, para pequenas e médias empresas, o Employer Branding, ele vai falar muito mais sobre a qualidade da sua empresa do que sobre o tamanho. Você não precisa ser uma multinacional para competir no mercado, né, e garantir os melhores talentos. Muito pelo contrário, as empresas aqui regionais, elas conseguem vencer esse jogo desde que elas sejam estratégicas no que elas fazem, certo? Aqui na AG Consultoria, por exemplo, nós pregamos menos ego e mais método. Então, a gente não vai focar no achei, no achismo, no feeling, nós focamos, de fato, no método que vai trazer o talento certo para a sua cadeira, né? Troca indicação. Gente, indicação é você apostar na sorte. Eu acho que a sua empresa não quer apostar na sorte, né? Então, ter esses custos, como eu falei anteriormente, de cerca de 60% no turnover, né, 20% na produtividade abaixo e também 50% no custo de contratação, né, você faz tudo isso se você for o mais metódico possível, né, e utilizar muito menos dessa questão de indicação sem critério. Muitas vezes as pessoas até indicam para você positivamente, pensando que você vai ter um resultado positivo com aquelas pessoas indicadas, mas pode ser que isso não aconteça, né? Que a pessoa se mostre totalmente diferente ali no seu dia a dia. E os números, eles não vão mentir, né? Se você tem 3 vezes mais assertividade quando contrata com método, com metodologia, do que um recrutamento padrão de receber currículo, né? E cerca de 60% na redução do turnover. Então, a rotatividade da sua empresa, ela vai reduzir bastante, certo? Para a gente fechar aqui, eu trago para vocês, né, o nosso próximo passo. Então, ter uma marca forte não é questão de luxo, tá? Quem não é visto como um bom empregador vai sempre pagar mais. Vai sempre pagar mais caro do que quem utiliza a estratégia, certo? Então, 50% a mais com custos, né, como eu falei anteriormente. Então, se você quer transformar a sua empresa num imã de talentos, não um repelente, né? A nossa conversa ela começa agora. Você que ainda não tem os serviços da AG Consultoria para recrutamento e seleção, o nosso momento inicia neste momento, né? Começa agora. Então, nós fazemos aqui internamente diagnóstico, parcerias estratégicas, e o resultado é totalmente mensurável, né? Trabalhamos com métodos em todos esses pontos. Então, após a live, quem tiver interesse, vai chamando aí a gente no Instagram da AG Consultoria, o AG Vagas também. Se tiver dúvida, quiser algum tipo de acompanhamento, o diagnóstico também voltado a RH. Aqui na AG Consultoria também temos treinamento e capacitação para lideranças, aplicação de
metodologias internas para avaliação de corpo, né, de colaboradores, como PDI, PDL, né, feedbacks, orientação dos líderes para que eles estejam cada vez mais dentro da sua cultura, né, da empresa, da cultura da sua empresa. E, por fim, né, para a gente, de fato, assim, encerrar, eu trago para vocês uma frase, tá? Aqui, ó. Employer branding não é apenas sobre como você recruta, é sobre a promessa que você faz aos seus colaboradores e como você a cumpre todos os dias. No mercado atual, sua reputação como empregador é tão importante quanto a reputação do seu produto. Então, fica aí você que é empresário, empreendedor, que nem tem nada ainda, mas está pensando, né, em entrar nesse ramo, ou então melhorar e ativar a sua marca pessoal. Pense nisso. Você também é uma marca, né, e você é tão importante quanto a reputação do seu próprio produto. Com isso, pessoal, encerramos aqui a nossa live. Foi um prazer ter todos vocês. Espero ter colaborado um pouquinho aí, um pouquinho só nesses minutos, né, com um aprendizado sobre a marca empregadora. Toda segunda-feira, às 8h30, temos o Café com a AG. Cada segunda-feira é um tema diferente e a gente aguarda vocês no próximo tema, tá certo? Fiquem todos bem, tenham uma excelente semana e tchau, tchau.